Imagine isso, você economizou durante anos para comprar um SUV de luxo. Você sente que finalmente entrou na liga dos grandes. Mas um dia, em um semáforo, você para ao lado de outro carro e descobre que, sob aquela pintura diferente e aquele logotipo mais modesto, está olhando para o mesmo veículo que você dirige, só que o dono pagou milhares de dólares a menos. Você acharia isso justo? Carros que parecem diferentes, são vendidos sob marcas e preços distintos, mas que por dentro são praticamente o mesmo produto. Mesma plataforma, mesmo motor, mesmo sistema de freios, direção, suspensão. Inclusive, em muitos casos, até o mesmo interior disfarçado com outras cores. Isso é chamado na indústria de rebadging ou troca de emblema. E não é algo novo, mas sim algo que hoje, mais do que nunca, tem um impacto direto no bolso dos compradores. Por que as marcas fazem isso? A resposta é tão simples quanto irritante: ganhar mais dinheiro sem investir mais em desenvolvimento. Criar um veículo do zero custa centenas de milhões de dólares, mas pegar um que já existe, mudar o logotipo, ajustar alguns detalhes estéticos e vendê-lo sob outra marca pode duplicar os lucros sem quase aumentar os custos. Para o consumidor comum, a diferença entre um SUV de 30 mil dólares e outro de 42 mil pode parecer justificada pela marca, pelo design ou pelo prestígio. Mas o que eles não sabem é que, em muitos casos, o esqueleto, o coração e até a alma do carro são idênticos. Isso não acontece apenas com marcas irmãs como Toyota e Lexus, Hyundai e Kia, ou Nissan e Renault. Também acontece com marcas de diferentes países e até mesmo com alianças temporárias que surgem por motivos estratégicos ou políticos. E o mais perigoso, o comprador nem sempre tem como saber, porque embora os catálogos, as campanhas e os nomes mudem, a arquitetura que sustenta o veículo muitas vezes é compartilhada em 100%. E se isso te pareceu surpreendente, espere para ver o caso da Toyota e Lexus, dois mundos que parecem opostos, mas que na verdade compartilham algo mais do que apenas DNA automotivo. Você vai se perguntar se realmente vale a pena pagar tanto por um logotipo diferente. Você pagaria mais de 10 mil dólares a mais pelo mesmo motor, a mesma plataforma e praticamente a mesma experiência de condução, apenas por um logotipo diferente no capô? Porque é exatamente isso que está acontecendo com o Toyota RAV4 e o Lexus NX. Dois SUVs que aparentam ser opostos, mas que no fundo, são duas faces da mesma moeda. À primeira vista, o Toyota RAV4 parece um SUV racional, funcional e confiável. Enquanto isso, o Lexus NX irradia elegância, luxo e sofisticação. Mas ao levantar o capô e se você pudesse ver sob a carroceria, descobriria uma verdade incômoda. Ambos compartilham a mesma plataforma TNGA-K, o mesmo motor híbrido de 2.5 litros e o mesmo sistema de tração. Literalmente, o mesmo trem de força, mesmo sistema híbrido, mesmas características de consumo e desempenho. Até muitos dos componentes de segurança ativa, como o controle de cruzeiro adaptativo ou o sistema de manutenção de faixa, são idênticos. O que muda é a embalagem. A grande diferença entre um e outro está na percepção. O Lexus NX veste terno e gravata, detalhes cromados, estofamento de couro de alta qualidade, iluminação ambiente personalizável, telas curvas de mais de 14 polegadas e um sistema de som de marca premium. O Toyota RAV4, por outro lado, se apresenta com roupas casuais, materiais resistentes, design interior mais simples, telas mais modestas e um enfoque mais prático do que luxuoso. Mas a alma continua sendo a mesma. É aqui que entra o verdadeiro negócio, o valor simbólico. A Lexus não vende carros, vende status, exclusividade e refinamento, e muitos estão dispostos a pagar por isso, mesmo que o veículo que dirigem seja mecanicamente idêntico ao de um modelo mais acessível. Este fenômeno não é novo. As marcas de luxo vêm aperfeiçoando essa estratégia há décadas, mas o fascinante no caso da Toyota e da Lexus é quão tênue a linha que separa uma da outra. Tanto que muitas oficinas especializadas podem trocar peças entre ambas sem maiores ajustes. E o mais irônico, ambos te levarão ao mesmo destino, com a mesma suavidade, o mesmo motor e a mesma história sob o chassi. Mas isso é apenas o começo, porque o caso seguinte leva o engano a outro nível. Hyundai e Kia não apenas compartilham peças, compartilham absolutamente tudo, e ainda assim, nos fazem acreditar que são propostas radicalmente distintas. Hyundai Tucson e Kia Sportage, os gêmeos com personalidade inventada. Você sabia que está vendo o mesmo carro duas vezes? Eles disfarçaram tão bem que um parece saído de uma revista de design futurista e o outro, de uma reunião de negócios. Mas quando você os vê por dentro, e não estamos falando apenas do interior, percebe que o Tucson e o Sportage são o mesmo veículo com dois nomes diferentes. Antes de mais nada, um dado-chave: Hyundai e Kia não são marcas completamente independentes. Elas pertencem ao mesmo grupo automotivo coreano, o Hyundai Motor Group. Isso não é um boato, é um fato. Isso significa que muitas vezes compartilham desenvolvimento, engenharia, cadeias de suprimento, fábricas e até mesmo o mesmo design base. E no caso do Hyundai Tucson e do Kia Sportage, a semelhança é tão escandalosa que até um mecânico poderia se confundir entre um e outro se você tirar os logotipos. Então, se tudo isso é igual, por que eles parecem tão diferentes? É aqui que entra o jogo psicológico. A Kia decidiu que o Sportage seria o rebelde do grupo. Linhas angulosas, luzes agressivas, grade com atitude. É um carro que grita: olhe para mim. A Hyundai, por outro lado, apostou em uma estética mais sóbria e fluida. O Tucson se apresenta como o irmão responsável, sério, confiável, um que talvez não vire tantas cabeças, mas que inspira confiança desde o primeiro olhar.
E adivinha só, apesar de serem iguais por dentro, o preço varia conforme o país. Em alguns mercados, o Sortage é mais caro. Em outros, é o Tucson. Tudo depende da percepção de marca que o público local tem. E se você pensava que isso era tudo, espere para ver o que fazem Renault e Nissan, porque não só compartilham veículos, compartilham até os segredos mais íntimos de engenharia. Renault Koleos e Nissan X-Trail, ou como se maquiar de luxo sem trocar de motor. E se eu te dissesse que o Renault Koleos e o Nissan X-Trail são como dois atores interpretando papéis diferentes no mesmo filme? Um se disfarça de sofisticado europeu, o outro, de guerreiro japonês confiável, mas sob seus trajes de cena, compartilham exatamente o mesmo roteiro técnico. Sim, esses dois SUVs não só têm uma relação próxima, são literalmente o mesmo carro com duas personalidades inventadas. Renault e Nissan fazem parte de uma aliança automotiva global, uma das mais poderosas do mundo. Eles não compartilham apenas tecnologia, mas também plataformas, motores, estratégias de produção e até mesmo centros de design. O caso do Renault Koleos e do Nissan X-Trail é o exemplo perfeito. A Nissan decidiu vender o X-Trail como um SUV funcional e familiar, sem luxos ostensivos. Seu design é sóbrio, prático, até um pouco conservador, e isso torna atraente para aqueles que buscam confiabilidade sem gastar demais. A Renault, por outro lado, maquiou o Koleos para que parecesse um SUV mais premium. Ela deu acabamentos mais refinados, telas maiores, iluminação ambiente, em alguns mercados, até mesmo funções de massagem nos assentos. Sim, você leu certo. Massagem. Como se isso fosse o que você precisa enquanto espera no semáforo. O problema não é que eles façam isso. O problema é que, por essa embalagem, o Koleos pode custar vários milhares de dólares a mais que o X-Trail, sendo exatamente o mesmo carro por dentro. Aqui vem a armadilha silenciosa, porque você não está apenas pagando mais por um design ligeiramente mais luxuoso. Em muitos casos, as peças de reposição do Koleos são mais caras e a rede de serviços pode ser menos extensa do que a da Nissan. Isso significa que, a longo prazo, você pode estar investindo mais em manutenção apenas por ter escolhido o SUV mais elegante. E a grande ironia, se você abrir o capô e remover os logotipos, não poderia dizer qual é qual, porque no final do dia, o motor que impulsiona seu carro não sabe de logotipos, só sabe se mover. Você compraria um BMW com corpo de brinquedo retro ou um Mini Cooper pagando mais só porque parece legal? Porque a verdade é que, se você abrir ambos, encontrará que compartilham algo mais do que o país de origem. Compartilham a própria alma, mesmo motor, mesma base, mesma engenharia. Só muda o disfarce. O Mini Cooper e o BMW Série 1 parecem dois mundos distintos. Um é urbano, jovem, ousado. O outro é sóbrio, executivo, maduro. Mas ambos pertencem ao mesmo dono, o grupo BMW, que desde 2000 tem se encarregado de manter vivo o legado da Mini, não apenas como marca, mas como produto de nicho. E fez isso com uma estratégia brilhante, vestir engenharia alemã com um design britânico excêntrico e cobrar uma fortuna por isso. A marca Mini foi relançada com uma visão clara: ser a Apple dos carros. Não importa se o seu produto tem os mesmos componentes que outros. Se você conseguir convencer as pessoas de que sua marca as faz sentir especiais, elas pagarão mais pelo mesmo ou até por menos. Assim, o Mini Cooper se tornou um ícone do design retromoderno, compacto, exclusivo, divertido, mas também caro de manter, com peças de reposição difíceis de encontrar e preços inflacionados por esse halo de exclusividade que o cerca. Por outro lado, o BMW Série 1 não é exatamente barato, mas oferece mais pelo mesmo preço ou até menos, mais espaço, mais conforto e a mesma qualidade de engenharia, com uma imagem mais discreta, madura e funcional. O irônico é que ambos os carros saem do mesmo lugar, montados com os mesmos padrões e com peças que, em muitos casos, poderiam ser trocadas sem que você percebesse. Imagine que você compra um SUV da Ford, convencido de estar levando para casa o melhor da engenharia americana. Mas depois descobre que esse carro não foi projetado em Detroit, nem fabricado no Kansas, nem mesmo montado no México. Foi criado na China por uma empresa que provavelmente você nunca ouviu falar. E não é uma conspiração, é uma realidade. O Ford Territor é um SUV que é vendido orgulhosamente sob o logotipo do oval azul. Em alguns mercados, é até promovido como uma alternativa moderna, segura e eficiente dentro da família Ford. Mas o que não te dizem é que não é um Ford autêntico. Este modelo é na verdade um JMC Usine S330, um SUV desenvolvido pela marca chinesa Jiangling Motors Corporation, com a qual a Ford mantém uma aliança estratégica para certos mercados emergentes. Sim, você está vendo um carro chinês com o emblema da Ford, uma jogada arriscada, mais rentável. Significa que a Ford não projetou este carro do zero. Também não desenvolveu sua plataforma nem seu trem de força com os mesmos padrões de qualidade que aplica aos seus modelos globais, como o Escape ou o Explorer. O que fez foi pegar um produto já existente, fazer ajustes estéticos, adicionar alguns elementos de conforto e colocar seu logotipo. Depois, lançou em mercados onde a demanda por SUVs é alta, mas a concorrência global é menos agressiva. Em palavras mais simples, é um carro maquiado pensado para parecer mais do que realmente é. Com isso, já não estamos apenas falando de carros gênios. Estamos falando de identidades falsas, de marcas que jogam com a percepção do consumidor e o fazem pagar mais por algo que não é o que parece.
Agora você já sabe. No mundo dos carros, as aparências enganam. Você paga mais achando que compra qualidade, está apenas comprando marketing sobre rodas. Mas você não está sozinho. Com a informação correta, você pode tomar decisões mais inteligentes e, o mais importante, não pagar a mais pelo mesmo.